Nesse segundo vídeo da entrevista, do bate-papo com o Kaique Martins, ele prometeu falar para a gente o que acontece com o administrador público que tem as contas rejeitadas. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, então, retornando aqui ao nosso papo com o nosso papo que tá indo legal aqui com o Kaique. No último vídeo, né, na primeira parte do nosso papo aqui, e quem não pegou a primeira parte, eu vou colocar o card aqui em cima para você ir lá. Assista lá primeiro, depois você volta aqui. Mas eu tinha perguntado para o Kaique o que acontece quando a conta é rejeitada pelo Tribunal de Contas. Na verdade, ele explicou direitinho. Não é bem rejeitada, não, e sim há um parecer contrário à aprovação, né? Mas aí o Kaique vai explicar melhorzinho para nós aqui o que acontece com o prefeito, por exemplo, que tem a sua conta rejeitada. Como é que é, Kaique? Como é que é esse negócio? Quando o Tribunal de Contas indica pela rejeição, isso é um parecer que aí a Câmara de Vereadores pode acatar ou pode rejeitar. Se eles rejeitarem, eles vão aprovar as contas, mesmo o tribunal indicando pela não aprovação. Eles podem fazer isso? Podem. Tá? Então, pode, então. Pode. Isso é prerrogativa do Legislativo. Então, assim, se eles entenderem que o prefeito não cometeu nada de errado, mesmo o Tribunal de Contas indicando que existem problemas na gestão, eles podem decidir que vão mudar. Mas se eles acatarem... Aí é o conceito de que o Tribunal de Contas, então, é um órgão auxiliar legislativo. Exato. Né? Ele não é superior ao legislativo, ele é auxiliar. Não. Então entendi. Uhum. Entendeu? Eles podem reformar o que o Tribunal de Contas, vamos dizer assim, opinou. Uhum. Se eles acatarem, aí eles podem decidir por abrir um processo de cassação do prefeito. Tem a cassação, então? Pode ser feita a cassação do prefeito. Eu já vi casos assim, em que o Legislativo se utilizou de pareceres contrários, né, de pareceres negativos, para abrir um processo de cassação. A gente tem um caso desse na esfera federal, recentemente, que aconteceu algo parecido. Então, nós temos aí que o papel do Tribunal de Contas é extremamente importante, porque ele não analisa só as contas, né? Tem as contas, mas tem as compras, licitações. Então, o Tribunal de Contas pode, vamos dizer assim, suspender uma licitação. O Tribunal de Contas pode aplicar multa aos responsáveis, né? Então, um responsável, um prefeito ou o diretor de uma empresa, porque a gente vê também as estatais, as autarquias, todos os órgãos que estão ligados à prefeitura, nós analisamos também. Então existem esses trabalhos, vamos dizer, não de uma conta anual, mas sim trabalhos que vão ocorrendo menores ao longo do período. São trabalhos menores, né? A conta, vamos dizer assim, é o trabalho mais importante que a gente tem. E depois disso, a gente tem os balanços gerais, que a gente chama, que é das autarquias, fundações, repasse a terceiro setor. Então, todo o dinheiro que é destinado para algum determinado fim, o Tribunal de Contas analisa e vê se esse dinheiro está dentro da legalidade. Tá? Então, por exemplo, eu já analisei compra de sêmen de boi. Entendi. A Unesp, né, uma faculdade, uma universidade, fez uma compra para um determinado projeto veterinário, né, de pesquisa, fez uma compra de sêmen de boi. Isso caiu na minha mão, eu tive que fazer análise. Eu não entendo nada disso, mas eu tive que pesquisar o mínimo. Eu tive que pesquisar o mínimo para poder avaliar se a compra foi dentro da lei ou se ela foi fora da lei. Tá? E aí tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de analisar compra dentro ou fora da lei, muitas vezes as coisas acontecem e não é culpa, vamos dizer assim, da prefeitura.
não é culpa do prefeito. Vou dar um exemplo. A prefeitura precisa comprar carteiras, certo? Carteiras. Ela vai comprar carteira para a escola. Ela vai abrir uma licitação. Só que imagine que é um município que está a 60 quilômetros de qualquer outro centro urbano. Um município de 10 mil habitantes, tá? Que está longe de qualquer centro urbano. Ele faz a licitação e aparece um vendedor. E ele precisa da carteira para ontem, porque as crianças estão sentando no chão. A mídia local está em cima dele, as crianças estão sentando no chão. E ele precisa fazer o processo de licitação. Ele tem que seguir a lei. E aí ele fica naquela sinuca de bico. O que eu faço agora? Ele vai publicar novamente. Ele publica novamente, aparece uma empresa fornecendo para ele. E a empresa coloca o preço um pouquinho acima, porque vai fornecer uma quantidade pequena, é longe e tudo mais. Aí o cara, sem muito o que fazer, ele acaba comprando aquela carteira, porque foi o único vendedor que apareceu para ele, ele não tem outra opção. Aí ele compra um pouquinho acima, tá? Não estou falando valores exorbitantes, como às vezes aparece. E aí a mídia cai em cima dele, e ele fala, mas o que eu posso fazer? Então, o trabalho do Tribunal de Contas é de fazer a fiscalização, é de olhar as irregularidades que acontecem, mas também de ouvir, né, que existe o contraditório, né, e a ampla defesa dentro dos processos do tribunal também. Então, a contextualização da coisa, né? Exato. Por exemplo, do lado da minha casa tem uma fábrica de carteiras escolares, né? E então, para ela é fácil entregar, eu vou comprar uma grande quantidade, tal, né? Então é uma coisa. Mas esse exemplo que foi dado aí é bem interessante, porque aí é contexto, né? O contexto é diferente, né? O contexto é diferente. Município, tal, é diferente. Não dá para seguir a mesma lógica de um outro município maior, por exemplo. É interessante. Exato. Por exemplo, um município como Campinas, ele tem um poder de compra muito maior. Quando o município de Campinas faz uma licitação, ele atrai muitos interessados em fornecer para ele. Certamente. Porque a quantidade que ele compra é muito grande. Né? E a concorrência é maior, né? Aí a concorrência é maior, então ele consegue preços melhores. Então, assim, lógico, nós estamos no Brasil e a gente vê que acontece muita coisa errada. Mas a gente vê também, quando a gente faz o trabalho, que nem todo mundo faz errado. Às vezes é a forma que a lei foi montada que acaba exigindo uma certa burocracia que atrasa a situação. Eu já vi licitação, por exemplo, de colchonetes para creche levar mais de um ano. Nossa. Por quê? Abriu a licitação, aí uma empresa entrou com representação, aí travou a licitação, aí ele não pode abrir outra, ele tem que esperar resolver esse problema. Aí passou 6 meses, teve a decisão judicial, não sei o que, não pode correr agora. Aí faz a licitação, o cara que ganhou não entrega. Aí você tem que entrar na justiça para fazer o cara entregar, sabe? É complicado, muitas vezes. É diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, você tem uma facilidade maior para negociar. O poder público ele fica adstrito, né? Adstrito não só a lei, porque todos têm que cumprir a lei, mas ele tem que fazer aquela legalidade estrita, né? Não pode fazer negócio, né? Não é só o conteúdo, mas a forma importa, né? O conteúdo, a forma, o objeto, a motivação, né? Tudo isso conta na hora de você fazer alguma coisa no setor público. E quem faz parte do Tribunal de Contas, por exemplo, a gente faz auditoria de A a Z, desde presídio até creche, né? E é uma coisa interessante de presídio que a gente não faz mais a fiscalização in loco, ou seja, lá no presídio, não faz mais, né? Por causa de uma questão de segurança. Por causa de rebelião, tem essa também. tudo mais. Né?
Mas a gente faz toda a fiscalização documental de toda como é que chama? De toda a contabilidade, normal. Né? A gente fiscaliza delegacias de polícia, estaduais, a gente fiscaliza hospitais públicos, a gente fiscaliza pontes, estradas, né? Então, eu estou analisando compra de placas para sinalização de estrada. Uhum. Aí eu pego um carro e vou até o local na estrada para ver se a placa está lá. Tiro foto para ver se a placa existe. Entendi. Cara, o cara está reformando uma escola, ele coloca lá, troca de 14 portas, né, não sei o que lá, da cor branca, maçaneta X. Eu vou lá na escola, conto quantas portas tem, 14 portas, está aqui, bateu, ok. Olha, não, aqui eu contei 10 portas, cadê as outras 4? Aí ele justifica, não, as outras 4 estão no almoxarifado para caso quebre uma. Para ser usado. Então para ser colocado. É por isso que o tribunal é descentralizado, né? Porque tem várias regionais, né? Várias regionais. Várias regionais, justamente, que é para facilitar esse trabalho, né? Para permitir Isso. esse trabalho aí. E o Tribunal de Contas aqui de São Paulo inovou no sentido de que ele tem feito fiscalizações ordenadas. O que é isso? É uma fiscalização surpresa. Do nada, são mobilizados 200, 300 agentes pelo Estado de São Paulo para olhar uma única coisa ao mesmo tempo sem avisar. Então, por exemplo, teve uma que nós fomos fiscalizar transporte escolar rural. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que chegar às 5 horas da manhã ou às 4 horas da manhã, no local que o ônibus sai, entrar no ônibus e seguir o caminho que o ônibus faz para pegar as crianças. E aí a gente vai anotando tudo que acontece de errado, tudo que acontece, tudo que está certo, o que não está. Aí a gente faz o apontamento e o prefeito vai procurar adequar de acordo com as normas. Então a gente olha se o extintor está vencido, se o pneu está careca, se as lanternas estão acendendo, a gente olha o tempo que ele levou de um ponto ao outro, né? Então é um trabalho que ele não é só jurídico, tá? Então a gente tem análise jurídica da questão, porque são processos, né? Então é um processo autuado, tudo bonitinho, mas também é um trabalho administrativo, que a gente olha o fluxo do trabalho, e é um trabalho operacional, que a gente vai ver o trabalho acontecendo, entendeu? Que legal, que legal. Olha, para mim é até uma surpresa isso daí, porque eu sempre achei que o Tribunal de Contas era um órgão que ficava ali, paradinho no seu lugar, né? Não. Mas o Tribunal de Contas tem uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa, porque... E é bom, as pessoas precisam saber disso, que tem gente olhando por isso também, né? Isso é bom, isso é muito bom. Kaique, me conta uma coisa. Você trabalha no Tribunal de Contas e certamente você teve lá um procedimento para ingressar nessa carreira, né? Sim. Uma carreira bem legal. Como é que é esse procedimento? Como é que faz se eu quiser entrar agora no Tribunal de Contas? O que eu devo fazer? Mas, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, estou vendo o tempo aqui, né? A gente já avançou um pouquinho no tempo, vamos deixar para o próximo bloco aqui você falar isso para nós. Para quem tiver curioso de como faz para entrar no Tribunal de Contas, eu não vou perguntar quanto o Kaique ganha, não vou perguntar isso, não. Isso vocês olham lá depois no site do Tribunal de Contas. Mas fiquem aí, não esqueçam de apertar o sininho, porque no próximo vídeo vocês vão ver então como é que faz para entrar no Tribunal de Contas. Kaique, voltamos já. Até já.